um segundo encontro de Simão Pedro com Jesus. Está em João capítulo 21, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe, não. E disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, nós temos aqui um outro encontro de Simão Pedro com Jesus. E parece que aqui nesse texto bíblico, Jesus Cristo está preparando todo o cenário para que fosse semelhante ao que aconteceu no primeiro encontro que Simão teve com Jesus. E Simão agora está novamente no mar da Galileia pescando com seus colegas. Simão tinha passado a noite toda, nada tinha apanhado. E aqui também da mesma forma. Jesus manda ele lançar as redes sobre o mar. E ele lança as redes no mar e apanha muitos peixes. Então, bem semelhante. Jesus, ele marcou esse encontro com Simão. Jesus aqui já tinha ressuscitado. E Maria Madalena e outras mulheres, quando foram ao sepulcro, e apareceu aquele anjo e disse em Marcos 16, versículo 7, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Aqui o anjo faz questão de mencionar o nome de Pedro. O Senhor quer ter um encontro com os seus discípulos e com Pedro, e dizei também a Pedro. Jesus tinha um encontro especial com Pedro ali naquele dia. Foi Jesus que marcou esse encontro com Pedro na Galileia. Mas é bom salientarmos aqui de uma coisa muito importante. Pedro já era um convertido ao Senhor. Pelo fato de Pedro ter caído, ou pelo fato de Pedro ter pecado, não significa dizer que ele não era convertido. A maior prova de que Pedro era um convertido é que quando ele pecou, negando o nome de Jesus, ele se arrependeu amargamente. Essa é a prova de uma pessoa que é convertida. O convertido, quando ele peca, ele se arrepende. Mas uma pessoa que não é convertido, quando ele peca, ele não se arrepende. E esse encontro de Jesus com Pedro se trata da restauração espiritual de Pedro. Jesus ama Pedro e Jesus não desistiu fácil dele. Jesus foi em busca de Pedro para curar suas feridas espirituais e confirmar suas promessas que dele faria um pescador de homens. Jesus levanta Pedro. É Jesus quem levanta o caído. É Jesus quem restaura aquele que está decepcionado. Jesus quer restaurar a sua vida. Talvez esteja tão magoado por tantas coisas que aconteceram. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto bíblico é que Pedro precisava confiar totalmente em Jesus. No versículo 15 diz: depois de terem comido,
Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Interessante observar que Jesus nunca chamou Pedro dessa maneira aqui. Ele chama Pedro de Simão Pedro, Simão filho de João, por 3 vezes. Porque Jesus está querendo que Pedro perceba que ele é filho de um homem, filho de um pecador. Ele é carne, ele é pecador, ele pode cair. Quando na ceia do Senhor, em Mateus capítulo 26, Pedro disse o seguinte: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro estava confiante demais em si mesmo. Ele confiou nas suas forças, na sua carne. Ele se achou mais forte do que todos os seus colegas apóstolos. Isso é um perigo. Além do mais, no jardim do Getsêmani, Jesus chamou Pedro para orar, mas Pedro dormia. Não estava orando, não estava dependendo de Jesus. E quando os soldados chegaram, Pedro mais uma vez age na carne. E ele puxa uma espada e arranca a orelha de um soldado. Pedro reagiu com a sua força carnal, queria guerra, queria agir com as suas próprias mãos. Mas aqui nesse texto, Jesus pronuncia assim a Pedro: Simão, filho de João, algumas versões diz de Barjonas, amas-me mais do que a estes? E Jesus pronuncia por 3 vezes: Simão, filho de João, Simão, tu és filho de um homem. Tu és filho de um homem pecador, falho. Ninguém tem força para sozinho se levantar. Ninguém tem força para sozinho se converter e deixar os seus próprios erros. Você precisa de Jesus. Carecemos de Jesus.